Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais uma aula aqui do canal Clube de Alemão. Hoje eu trouxe para vocês mais um vídeo com vocabulário do Goethe A1. Pois é, você que vai prestar esse exame tão importante, eu trouxe aqui para vocês todos os vocabulários que vocês precisam aprender separados por tema. Então já deixa aquela curtida e também se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nada daquilo que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar. Nesta primeira parte, nesta primeira aula sobre o tema wohnen, eu vou ensinar para vocês alguns substantivos, adjetivos, verbos e a gente vai ver tudo isso em frases. Na parte 2, a gente vai ler um pequeno texto e a gente vai, a partir das palavras que a gente aprender hoje aqui nessa aula, a gente vai fazer a compreensão daquele texto. Combinado? Então já fica aí ligadinho para quando eu postar a próxima aula. Vamos lá, tema wohnen, morar. Eu coloquei aqui para vocês os substantivos, lembrando que vocês não precisam anotar nada, porque esse material eu disponibilizo no nosso grupo Elite no Telegram, tá? De maneira gratuita, eu coloquei o link para o material aqui na descrição, tá bom? Então vamos lá. Das Zimmer. Veja, sempre que eu coloco a palavra Zimmer, eu estou falando de um quarto, tá? Ou então de um cômodo. Você pode entender também como um cômodo. Por quê? No português, quando a gente fala quarto, a gente associa quarto de dormir, mas na verdade não. Zimmer é qualquer cômodo, tá? E aqui eu sempre coloco o plural para vocês. O plural de Zimmer é Zimmer. A única coisa que vai mudar é que aqui eu estou usando o artigo neutro e aqui eu estou usando o artigo do plural, tá bom? Olha só, todas essas palavras aqui são palavras derivadas da palavra Zimmer. Então eu tenho das Badezimmer, que seria o banheiro. Veja, aqui eu tenho Bade, que vem do verbo baden. Baden significa tomar banho. Então, Badezimmer seria cômodo ou quarto de banho, tá? Que é o nosso banheiro. Nós temos aqui das Schlafzimmer, que vem do verbo, né? Schlafen, que significa dormir. Então, é o quarto de dormir. E nós temos aqui das Wohnzimmer, que vem do verbo wohnen, que significa morar. Então, seria o quarto de morar, o cômodo de morar, fazendo uma alusão a um cômodo em que você vai realizar a convivência no lugar onde você mora, que para nós é a sala de estar. E nós temos aqui também uma palavra importante, das Haus, só que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque o plural de Haus é Häuser, tá? Então, das Haus, die Häuser, sempre aprender as palavras com artigo definido e com o seu plural respectivo. Por quê? Na hora do exame, pode ser que a palavra apareça no plural e às vezes você não reconhece, tá bom? Então, seria a casa, é uma palavra neutra. Agora, para as palavras femininas, eu tenho die Wohnung. Gente, olha que interessante. Aqui também nós temos essa raiz wohn, do verbo wohnen. E UNG, basicamente, é quando eu pego ou um adjetivo ou então uma palavra derivada de algum verbo e eu transformo ela num substantivo. Sempre que eu tiver palavras terminadas em UNG, elas vão ser femininas, como é o caso de die Wohnung, e é basicamente como se eu estivesse falando assim, um lugar de morar, tá? Aquele lugar onde se mora, tá? Que basicamente é o que nós chamamos de apartamento. Outra dica também para vocês, toda palavra que no singular termina em UNG vai ter plural em EN. Então, os apartamentos vão ser die Wohnungen, ok? Nós temos aqui de Küche. Küche seria a nossa cozinha, tá? Cuidado aqui, atenção para a pronúncia aqui do U, que é o U com trema, né? A gente faz a boca do U e pronuncia algo como se fosse o I, né? Mas não é I. Se você ainda não assistiu aos vídeos do Guia de Pronúncia Alemã, tá? O Guia Definitivo de Pronúncia Alemã, eu coloquei aqui a playlist na descrição do vídeo, tá? Lá eu ensino direitinho como pronunciar as vogais com trema. Nós temos também aqui, olha, die Treppe. Die Treppe é a escada, tá? Olha que interessante. No alemão, quando a gente fala de Treppe, a gente está se referindo à escada normal. Quando a gente fala de Treppen, pode ser tanto as escadas quanto os degraus, sabe? Então tem desse duplo sentido aí, tudo bem? Der
Balkon, cuidado, porque não é balcão, tá, gente? Balkon é a sacada ou a varanda, tá? Muita gente confunde, acha que balkon é balcão. Já escutei muitos alunos falando isso, tá? Der Garten. Garten significa jardim e o plural é Gärten, tá? Die Gärten. Tem que levar isso em consideração também. E por fim, nós temos aqui a palavra der Keller. E o plural é idêntico, só muda, né, o artigo aqui para o plural, die Keller. Gente, porão, muito importante saber essa palavra, porque na Alemanha, via de regra, as casas vão ter porão, tá? Alguns adjetivos para a gente poder utilizar para modificar aqueles substantivos que a gente acabou de aprender. Groß, tá? Grande. Klein, pequeno. Hell, claro ou iluminado. Pense, no inglês, né, a palavra hell significa inferno. Então, muitas pessoas acham que aqui, por algum motivo, também signifique algo infernal, mas não. Hell, em alemão, é claro, tá? Não tem nada a ver com o inglês. Depois nós temos aqui o contrário de hell, que é dunkel. Dunkel significa escuro, tá? Essa palavra é muito utilizada também, que é gemütlich. Gemütlich significa aconchegante ou confortável, tá? Nós usamos a mesma palavra para ambos os significados. Modern, moderno, alt, pode ser velho ou antigo, e neu, que é novo, tá? E agora vamos aos verbos que nos importam aqui para esse tema de wohnen, para quando você estiver estudando para a certificação do A1, tá? Nós temos aqui, olha, o verbo wohnen, que é o mais importante, né, que é o verbo morar. Nós temos o verbo mieten e vermieten. Olha que interessante. No alemão, tá? Nós temos um verbo para alugar como inquilino, ou seja, você é a pessoa que vai morar no apartamento, e outro verbo para alugar como proprietário, ou seja, você vai ser a pessoa que vai oferecer o seu apartamento em aluguel. Então, mieten seria alugar, ou seja, você vai na imobiliária, pega as chaves e mora no apartamento. Vermieten seria alugar no sentido de colocar para locação. Nós temos também um verbo que eu vou ensinar depois para vocês, que é o verbo kaufen, que significa comprar. Vender é verkaufen. Então, kaufen, comprar, verkaufen, vender. Mieten, alugar como inquilino, vermieten, alugar como proprietário. E também o verbo putzen. Putzen significa limpar. Vamos a algumas frases que a gente pode escutar na prova, tá? Das Haus ist groß. A casa é grande. Aqui, olha, você poderia trocar esse adjetivo por qualquer um desses aqui que eu ensinei para vocês. Então, você poderia falar: Das Haus ist gemütlich. A casa é confortável. Das Haus ist hell. A casa é iluminada, é clara. Tudo bem? Depois, olha só. Ich habe eine kleine Wohnung. Eu tenho um apartamento pequeno. Uma coisa que vocês devem levar em consideração é que, neste caso, eu tenho um adjetivo, só que ele precisa concordar com o substantivo. Como Wohnung é um substantivo feminino, tá? O adjetivo klein, ele ganha um E de escola. Então, eine kleine Wohnung. Um pequeno apartamento. Só que apartamento em alemão é feminino. Então, se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria uma pequena apartamento. É o mesmo que acontece no português com a concordância nominal, né? A gente tem que concordar com o gênero e com o número do substantivo. Olha só, mein Zimmer ist hell. Ao invés de falar mein Zimmer ist hell, que significa meu quarto é claro, pode ser que você fale das Badezimmer ist hell. Né? Então você vai utilizar essas frases aqui como modelo, mas não se ater apenas a elas, tudo bem? Olha só, das Schlafzimmer ist gemütlich, ou seja, o quarto de dormir é aconchegante. Eu convido vocês a escreverem as frases apenas modificando o adjetivo, modificando ali o substantivo, tá? Que está servindo ali como sujeito. Isso é muito bom para vocês treinarem, tá? Depois nós temos wir kochen in der Küche. Quando eu falo wir, eu estou dizendo nós, e kochen é o verbo cozinhar. Quando eu falo wir kochen, nós cozinhamos. In der significa na.
Eu sei que esse der aqui pode parecer com o artigo masculino, só que, neste caso, ele é o artigo feminino, só que declinado no dativo, tá? No básico 1 do alemão, a gente de fato já aprende as declinações, inclusive o dativo. Só que, como não é o tema dessa aula, aqui eu vou simplesmente ensinar para vocês e vocês guardem que in der significa na, tudo bem? In der Küche, na cozinha. Depois nós temos a frase das Badezimmer ist neu, ou seja, o banheiro é novo. Eu poderia falar Die Wohnung ist neu, o apartamento é novo. Die Wohnung ist alt, o apartamento é velho, né? Der Balkon ist klein, aber schön. Ou seja, aqui eu aumentei um pouquinho a frase, colocando aqui essa conjunção que é o aber, que é o mas, né? Sempre com a vírgula antes dele. Então, der Balkon ist klein, aber schön. A sacada é pequena, mais bonita. Ou a varanda é pequena, mais bonita. Tudo bem? Você pode falar também assim, olha. Der Balkon ist groß, aber dunkel. Né? A sacada é grande, mas é o quê? Escura. Então, vá fazendo aí frases com as palavras que eu ensinei aqui para vocês, tá? Wir haben viele Sachen im Keller. Quando eu falo wir haben, eu estou falando nós temos. Aí, olha só, a palavra viel significa muito. Viele, muitas. Sachen, coisas. Eu não falei para vocês que o in der era na? Aqui, olha, quando eu falei assim, olha, in der Küche, esse in der é na. Agora, o im, com M de Maria, é no, tá? Usado, então, para palavras masculinas ou neutras. Então, quando eu falo wir haben viele Sachen im Keller, eu estou dizendo que nós temos muitas coisas no porão. E, por fim, nós temos aqui, olha, mais duas frases. Então, Sie mieten eine Wohnung. Quando eu falo Sie mieten, eu estou falando eles ou elas alugam. Alugam o quê? Como, deixa eu até escrever aqui, olha. Como inquilinos, tá? O quê? Um apartamento. Eine Wohnung. Agora, se eu digo Sie vermieten eine Wohnung, eu estou falando que eles estão colocando para alugar um apartamento, ou seja, eles alugam como proprietários. E a última frase é Am Samstag putzen wir das Haus. Então, no sábado, nós limpamos a casa. No português, a gente falaria da seguinte maneira, né? Se eu colocasse a mesma exata ordem de palavras na frase, ficaria assim: Am Samstag wir putzen das Haus. Mas isso não vai poder acontecer no alemão, tá? Por quê? Sempre que eu tenho aqui complementos, por exemplo, temporais, no sábado, no domingo, segunda, terça, hoje, amanhã, ou então complementos do tipo algum horário, pode ser uma condição, o que for, tá? Na verdade, a gente chama isso daqui de adjunto adverbial, tá? Mas você não precisa necessariamente conhecer a gramática a fundo para entender o que eu vou te explicar agora, não. Basicamente é o seguinte: quando a gente tem uma informação que está na primeira posição da frase, tá? A gente coloca o verbo sempre na segunda. O verbo nunca ele vai aparecer, tá? Na terceira posição. Se eu colocar o via aqui, olha, eu vou ter uma informação na primeira, eu vou ter aqui o sujeito na segunda e o verbo na terceira. Isso não pode. No alemão, o verbo precisa estar na primeira posição. Por isso que am Samstag putzen wir das Haus. E não am Samstag wir putzen. Seria como se a gente falasse assim no português. Olha, no sábado limpamos nós a casa. E é assim que funciona o alemão. Você também poderia falar wir putzen das Haus am Samstag. Tá? Ou você também poderia falar wir putzen am Samstag das Haus. Ou também você poderia falar das Haus putzen wir am Samstag. Tá? Essas seriam as 4 probabilidades, as 4 variações dessa mesma frase. Só que eu quero que vocês percebam que o verbo fica sempre na segunda posição. Alex, mas aqui eu tenho uma, duas palavras. Essas duas palavras ocupam apenas uma posição, porque a posição tem a ver com o sentido e não com o número de palavras. Das Haus é o sujeito, que tem um sentido só, então ocupa a primeira posição
e o verbo a segunda. E com isso a gente termina mais uma aula. Eu espero muito que você tenha gostado e aprendido bastante. Se você aprendeu, então curta, também se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nenhuma aula e também lembre-se de baixar gratuitamente o material e aproveita e já faz parte lá do grupo Elite. É só você entrar no mesmo lugar onde você vai baixar o material, você pode entrar lá no grupo Elite e todos os dias nós enviamos para vocês aulas de alemão de forma gratuita. Tem muito conteúdo que entra lá no Telegram que não entra em nenhuma das nossas redes, tudo bem? E eu espero você na próxima. Até lá, bis dann!